Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Vamos colocar em pé? Glória a Deus. Dá um pouco mais de agudo para mim, por favor. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao teu lado, né, dá um sorriso mascarado para ele e para ela aí, né, dá um joinha. Glória a Deus. Famílias que prosperam é o nosso tema muito rico, né? Esse tema é fantástico. E hoje eu quero pregar para pessoas que querem quebrar estatísticas, né? Porque eu ouço muito sobre as estatísticas de divórcio, de desistência, e para nós cristãos, nós somos o povo que quebra a estatística. Nós vamos contra as realidades impostas pelo mundo moderno, pelo mundo, né, antigo, por heranças. Então, eu creio e eu quero que você entre nesse aspecto de perspectiva e que nós somos um povo, somos pessoas ou famílias que vamos quebrar estatísticas em todos os aspectos. Então, queridos, quando nós adentrarmos aqui, nós vamos falar de verdades bíblicas, porque a prosperidade familiar, ela não cai de paraquedas, ela é construída. Nós vamos falar da construção dessa prosperidade. Então, para construir essa prosperidade, nós precisamos ter inteligência. Inteligência, o bom é que se aprende. Né? Inteligência não é algo que você compra no mercado. Você aprende, você constrói, você desenvolve. Então, é possível a todos nós. Estou falando a um povo inteligente aqui em casa, eu sim creio, né? Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos. Querido e amado Deus, nós invocamos a Tua presença, a Tua graça, a Tua plenitude sobre nós. Invade, Senhor Deus, a nossa mente, nos dá a sabedoria que está descrita no livro de Tiago, a qual nós precisamos nessa noite, Senhor Deus, para reger a nossa história, o nosso futuro e o futuro daqueles a quais nós somos e geramos também e somos responsáveis por eles. Senhor Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e toma este ambiente. Amém. Amém? Dá um aplauso para o Senhor e pode se assentar. Aleluia. Famílias que prosperam, né? Quando esse tema ele é muito rico, ele é exaustivo e nós não vamos conseguir exaurir ele de forma alguma em pouco tempo, ou no mês. Nós poderíamos falar a vida inteira sobre esse aspecto de uma família que pode prosperar e caminhos aos quais eles devem trilhar para isso. E eu gostaria de pegar cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser mudadas, que foram dadas pelo próprio Deus quando Ele criou o homem, macho e fêmea, e aí nós vamos sair dentro dessa construção. Então, duas coisas que tem, que são pétreas para mim, o qual abençoa, ou seja, multiplica-se de uma forma extraordinária, que não pode ser tirada, e não tem nada maior, que seja no princípio da criação, é o 5º dia, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 22, aqui tem algo fantástico, onde Deus determinou a bênção, que são dois aspectos e duas formas que Deus abençoou. Primeiro, Ele abençoou aqui os animais, tanto os peixes quanto as aves. Então, você que pesca pode comer o peixe que nunca vai faltar. Pode ter certeza disso. Diz assim, ó, Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem as aves sobre a terra. Então, Deus colocou uma determinação em que não vai faltar. Não vai faltar, nunca vai acabar. Enquanto existir terra, nem a poluição vai conseguir matar todos os peixes, nem a poluição vai conseguir matar todos os pássaros. Porque esse pétreo veio, né, da raiz, nasceu em Deus. E aí eu quero realmente pensar no tema do qual nós vamos sair como base, que está no mesmo capítulo, no versículo 27 e 28. Que aí é o 6º dia, onde Deus vai dar agora, além disso, domínio ali e autoridade. E aqui é muito importante nós abrirmos os olhos, porque a Bíblia, como se sabe, muitas vezes ela foi escrita não só na ordem cronológica, mas também na ordem de assuntos. E aqui, quando vai se citar aqui, o casamento já estava concretizado, tá ok? Entenda isso. Então diz assim, assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, ou seja, aqui já existia o casal. Macho e fêmea os criou. Adão e Eva já existiam aqui dentro desse versículo. E olha a circunstância a qual ele falou assim, ó, nasceu esse relacionamento, nasceu a família, e agora ele coloca algo sobre a família. Isso é muito importante, nós abrimos os olhos e compreendemos, porque dentro desse mês é um mês de ensino, e nós temos que estar aprendendo e escrevendo isso no nosso coração.
E o versículo 28 retrata assim, ó. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Então pode fazer filho, tá? Ok? Enchei a terra e sujeitai-a. Olha que interessante. Enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, a terra, né, vai estar sujeita a quem? A uma ação de uma família. A uma ação de um casal. O que representava aqui a estrutura de governo, a estrutura de vida, era uma família recém-formada, macho e fêmea, Adão e Eva. Ele falou assim, sujeitai a terra, ou seja, sujeitai a terra é tudo que está sobre a terra. Aqui nós estamos falando de emprego, aqui nós estamos falando de desenvolvimento social, aqui nós estamos falando de desenvolvimento intelectual, né? Então, está inserido dentro disso. Aqui, e olha que importante, quando ele fala depois da terra, ele fala, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ou seja, Deus falou assim, ó, sujeite as coisas a você, não se sujeite a um emprego, não se sujeite à profissão, mas faça que a profissão seja um caminho para abençoar quem? A família. Então o principal aqui de tudo era a casa, era a família. E Deus deu essa autoridade, deu este caminho de prosperidade na criação. E nós precisamos entender, queridos, que Deus libera, para todos nós está liberado. Ele liberou, olha, isso aqui está liberado para quem? Para o casal. Está liberado para quem? Para a família, para a sociedade que estava ali criada, estabelecida e abençoada por Deus. Então nós podemos pegar que havia ali o quem? Um casal abençoado por Deus. É muito importante que ele, quando ele fala dominar, ele dá um caminho de construção. Sujeitar, ele dá um caminho de construção. Ele não fala que a família seria próspera apenas porque recebeu uma bênção dada por ele. Mas para sujeitar, ele fala assim, ó, você sujeita a terra, ou seja, você tinha que obrigar a terra. Obrigar aqui, querido, não no sentido de violência, mas no sentido de conquista. De conquista. E quando nós entendemos isso, e nós vemos uma sociedade escravizada, uma família escravizada, pelo tempo de trabalho, ou seja, abrindo mãos, e aí a gente vê que, infelizmente, aí a inteligência emocional não alcança, ou a tristeza emocional alcança, né? Vamos chamar de inteligência, mas não é inteligente ser triste. As mazelas dessa inteligência alcançam, decepções, de pessoas que fracassam, que entram em depressão, estresse, porque às vezes não construíram algo maior. Então tudo começa no entendimento de família com casal. Ou seja, quando a gente casa, a gente precisa saber o que nós queremos da vida. Há mais de 20 anos falando a famílias, e hoje trabalhando em restauração de famílias, eu tenho chegado que muitas vezes os casais não sabem para onde vão. Começam porque um olha para o outro, é interessante, é bonito, tem coisas que atraem, mas não sabem até onde vão, não tem um projeto de vida. Não sabem onde começam as condições que têm. E as condições que não têm, como é que vão produzi-las? E aí nós temos uma sociedade que daí entra na estatística. Mas o padrão de Deus é que quando nós começamos um relacionamento, nós temos que ter o entendimento que nós precisamos saber aonde nós vamos. Até onde nós chegaremos, quais são os princípios básicos que nós queremos trilhar dentro da nossa vida. Mas a maioria dos casais apenas se encontram e fazem acontecer. Mas sem os princípios de Deus, queridos, as decepções da vida. Não que você, fiz tudo certinho, mas fui decepcionado, tudo bem, mas você vai se reerguer. Porque existem princípios, existem base dentro da sua vida. Então, quando nós trazemos esse entendimento e a responsabilidade maior de uma família para o pai e para a mãe, para o esposo e para a esposa, sendo que, de uma forma consciente, o homem tem uma responsabilidade muito grande com a mulher, e a mulher muito grande com ele, antes de nascer os frutos, antes de nascer os filhos, tem que ter essa responsabilidade intrínseca, ou seja, um tem que dar a vida pelo outro. Mas, infelizmente, hoje eles ficam disputando espaço para ver quem que é maior, quem sabe mais, quem sabe menos. Quem pode dormir mais, quem pode deixar a casa mais bagunçada, quem que tem que lavar a louça. Não sabe nem os espaços que tem, nem as responsabilidades as quais fazem parte da sua vida.
Então nós precisamos entender isso. Então Gênesis capítulo nos mostra isso, ou seja, a prosperidade ela é produzida. Fale comigo, a prosperidade ela é produzida. E como nós estamos falando de prosperidade, um dos significados de prosperidade quer dizer o avanço. Ou seja, se você tem dinheiro, você precisa avançar em que área? Com a tua família. Qual área que você precisa avançar? Então, prosperidade quer dizer avanço, sair do estágio que eu estou e ir à frente para melhor. Dar um passo para melhorar a minha existência, o meu relacionamento com os pais, com os filhos, com os avós, com os sogros, enfim, com toda a formação da minha casa, da minha família, com todos aqueles que fazem parte disso, de uma forma sanguínea ou até mesmo de uma forma apenas afetiva. Então nós precisamos ter esses níveis de responsabilidade. A mulher deveria olhar com muito cuidado Provérbios 31, onde ali a mãe de Lemuel fala acerca da mulher virtuosa. É muito importante porque hoje todo mundo, não só as mulheres, mas os homens também, querem ter muitas coisas, mas eles querem ter as coisas sem pagar um preço. E como nós aprendemos semana passada, no Salmo 128, Deus nos dá o quê? O trabalho. Sabe, tem muita gente que acorda às 8 horas para fazer acontecer o dia. Você tem que ter o milagre do amanhecer. 8 horas, o teu dia já tem que estar preparado. Você já tem que ter, ter feito o teu exercício, o teu devocional, tua perspectiva. Tem já ter visualizado o que você vai fazer naquele dia, como é que você vai prosperar, quem que você vai tocar, ou seja, não só na forma financeira, mas quem você vai tocar numa forma espiritual. Você tem que ter um objetivo que saia da tua casa, aí você vai ser produtivo, tanto o homem como a mulher. Mas no capítulo 31 mostra ali que é a capacidade que a mulher tem, de levantar cedo, de produzir tudo, olhar todos os parâmetros da casa, isso é prosperidade. Quando o filho levanta, você tem que acordar o filho, porque ele não aprendeu ainda a ser proativo. Ele acorda já com o café pronto e com a mala pronta para ir para a escola. Ele não sai comendo dentro do carro, porque alguém não cuidou dele de manhã. Porque achou que era mais bonito, né, dormir mais. Queridos, não se prospera dormindo. Deus dá aos seus amados enquanto dormem, mas Deus tira do preguiçoso. Deus tira da família que quer estender a mão e falando assim, dá. Não. Deus rejeita isso, queridos. Deus fez Adão produtivo, fez Eva produtiva. Aqui no capítulo 31 de Provérbios nós vemos uma mulher produtiva, uma mulher tão inteligente e tão atual, que trabalha fora, que é respeitada, que sabe se comportar, que os outros olham e falam assim, olha que mulher valorosa. Não é a casa falando, mas é a sociedade falando. Quando enxerga exemplos, e se a sociedade enxerga exemplos, eu fico imaginando o que os filhos enxergam numa mãe dessa. O que as filhas enxergam numa mãe dessa. Então tudo começa no casal. O homem que honra a sua mulher. Todo homem pensa que o que está escrito lá em 1 Pedro, né? Que a mulher, 1 Pedro capítulo 3, ali, que a mulher tem que pegar e se sujeitar ao marido, se sujeitar a um marido bom, se sujeitar a um marido que honra ela, se sujeitar a um marido que dá a sua vida por ela. Não é qualquer frouxo, não é qualquer não, mas um marido forte, um marido que ora, o marido que respeita, o marido quando sai na rua, os outros louvam por quem ele é. Sabe, queridos, quando nós falamos de prosperidade, nós aqui estamos baseando na raiz do casal, é muito importante nós sabermos disso. O marido nunca deve abrir mão de mostrar o caminho. Fala assim, mas minha mulher é forte. Gente, não tem problema nenhum em as mulheres serem fortes, e devem ser muito fortes. O problema é o homem ser frouxo. O marido não pode ser frouxo. O marido tem que ser bom. O marido tem que desenvolver. Sabe, queridos, quando nós olhamos para uma família que prospera, é porque os filhos têm que ter um referencial de pai. Ele tem que ter um referencial do pai que faz ele avançar, que faz ele crer no amanhã. Quando nós falamos que nós queremos quebrar estatísticas, é quando o teu filho olhar para você e ver que você não está sendo vencido pelas circunstâncias, ou pelos momentos, ou pelas notícias que o mundo dá, mas que você está criando possibilidades em Deus e através de Deus,
E você está suando, criando calos e mostrando caminhos para eles. Os olhos da tua casa, homens, estão sobre você. E Deus colocou o homem como sacerdote nessa perspectiva. Abençoou, falou sujeitai, falou dominai. E isso está intrínseco dentro da nossa prole, dos nossos filhos. Está dentro da mulher. Quando a mulher olha para o homem, ela precisa encontrar uma resposta proativa, positiva e que solucione as suas demandas. Esse é o homem ideal para se casar. Não é o bonito. Não é o cara que tem o dinheiro, porque dinheiro gasta, vai embora. Não é o cara que tem carro, porque vira ferrugem, fura o pneu, bate, vai. Se não tiver seguro, foi. Acabou. Sabe, queridos, quando nós falamos dessas verdades e dessas composições que tem que ter um grande homem, uma grande mulher, aí nós podemos projetar os nossos filhos. Mas, infelizmente, na vida, parece que os filhos também só acontecem. Infelizmente, parece que os filhos aconteceram. Não projetou o filho. Não sabe o custo de ter um filho. Não sabe que para você ter um filho, você vai ter realmente retorno, dinheiro para você, só para você, depois que ele tiver uns 22, 23 anos, se você assim o educar ele. Se colocar ele trabalhar formadinho para ele realmente ali ser autossuficiente. Não é para ter filho com 35 anos dentro de casa, você pagando conta. Quem educou esse filho foi você. Daí você fala assim, mas não sobra nada para mim, não sobra nada. Eu e minha esposa estamos ralando, não conseguimos nada ainda. Tá, até quanto tempo vai ter essa criança dentro de casa? Ele vai ser um avô, não vai sair? Claro, é cômodo. Não pode, querido, o filho tem que ser criado para que ele também faça e gaste e pague o preço que você pagou, porque ele vai querer casar com a filha de alguém. Mas ele só vai ver isso se ele chegar no pai. Então nós só podemos produzir, e aqui é interessante porque até os 6 anos de idade, os filhos aprendem muito pouco daquilo que você fala. Mas fica gravado aquilo que você faz. O que mais fica gravado na vida do teu filho são as tuas atitudes, as tuas conversas, os teus tons de voz. As soluções que você dá para as demandas da vida. E aí que eu falo que nós temos realmente umas gerações, ou gerações criadas de uma forma mais frágil. Por quê? Porque os pais não acompanham esses crescimentos dos filhos. Filho vai chorar? Vai chorar. Mas se ele chorar e você estiver do lado dele, ele vai se sentir seguro, e ele vai fortalecer ali essa inteligência emocional, e ele vai sair daquele choro porque ele tem afago, porque ele tem carinho. Mas se o teu filho chora sozinho, aí nós vamos encontrar pessoas 1 hora, 2 horas, 8 horas num quarto fechado. Ele vai para aquele lugar, seu lugar que ele deveria estar era do teu lado, do pai e da mãe. Mas parece que o pai e a mãe não deixam um espaço para ele. Família que prospera, família que trabalha isso, de forma intencional. Quando nós queremos de uma forma intencional, queridos, eu me lembro muito dos meus filhos. Desde sempre, eu sempre levei eles na escola, trouxe a minha filha até a faculdade. E se hoje eles fizerem um curso e pedirem para me levar, eu levo eles. Deixo de atender um cliente naquele horário, vou atender depois. Porque o relacionamento, a presença física, faz toda a diferença. Não é uma presença física aleatória, não. É uma presença física intencional. Onde você vai deixar o seu filho falar e você vai ver como em que estágio ele está, tanto psicologicamente como também espiritualmente. Você vai desenvolver perguntas para ver se ele está desenvolvendo. Eu sempre fiz isso com os meus filhos. Hoje o mais novo tem 20 anos, mas eu tenho filhos perto. Filhos casados, mas eu tenho filhos do lado. Ah, mas você deixou de ganhar dinheiro porque você... Sim, porque o maior patrimônio é a família. Deixou de desenvolver? Sim, mas eu tenho a maior riqueza. Sabe, queridos, e da mesma forma eu faço com o meu neto. E vou fazer com aqueles outros que tiverem. Sabe por quê? Quando a gente ensina o menino, a criança no caminho em que ela deve andar, até se envelhecer, ele não se desviará dele. É muito importante, como é que ele não vai ser desviado do caminho que eu ensinei? Ah, mas esse caminho não é a responsabilidade do pastor? Não. É a responsabilidade do pai e da mãe.
Nós estamos falando de famílias que prosperam, não da igreja que prospera. Mas se a tua família prosperar, a igreja vai prosperar. Então, quando nós adentramos nisso, querido, olha, quando eu comecei, eu quero contar para vocês o que era a minha família. E por isso que a gente tem que quebrar paradigmas. Meu pai era alcoólatra. Eu, mais ou menos com uns 12 anos, ele foi embora de casa. Eu me tornei drogado. E quando eu fui casar, eu podia pegar toda essa desculpa, colocar dentro do meu casamento e falar assim, não vai dar certo porque eu tenho uma herança maldita, né? Eu poderia colocar isso na carga, levar isso na mala. Eu poderia decidir, de uma forma inteligente, que eu sou responsável pelaquilo que eu vou produzir. E eu e a Alice, quando começamos, nós tínhamos a Larissa, 3 copos, ali, que era um para cada um, copo de massa de tomate, elefante, nem sei se existe mais. Nutella, quando dava para comprar Nutella, que era barato, hoje já não dá, né? Não dá para começar casamento com Nutella. Assim. E nós comemos 3 copos, gente. Uma casa que nós tínhamos que era velhinha, de madeira. Mas nós tínhamos intenções verdadeiras. E a intenção era construir algo que vale a pena. Não importa o que ela tinha de herança, que também veio assim da casa dela. Não importa o que eu tinha de herança, mas importa o que nós iríamos produzir. E nisso, queridos, existe aqui um fator fantástico chamado tempo. As famílias não prosperam no primeiro ano. Não prosperam no segundo ano. E quando vem filhos, também não vai prosperar no começo, não. Você tem que galgar, porque você vai dividindo a tua renda. E você não é dividindo no caso de dividir, mas é investindo. Você vai investindo na educação do filho, no esporte no filho, na roupa, nos dentes, enfim. Na saúde. E você vai formando um cidadão de qualidade, para realmente deixar um legado para a sociedade, alguém melhor do que você. Porque aprendeu que estando debaixo da mão de Deus, ali ele vai fazer a diferença, e eles irão mais longe do que nós. E aí a gente faz isso. Primeiro ano não dá. 5 anos não dá, 10 anos não dá. Agora aos 20 anos eu estou louco com o meu caso e vai embora. Que vai sobrar agora dinheiro para mim e para a Alice. Não tem como prosperar, queridos, se você tem muitos investimentos que só saem. E quando eles estiverem prontos para ganhar o dinheiro deles, eles vão embora, eles vão constituir a família deles. Isso é natural e é bom. Quando você olha uma árvore, você vê os frutos e as folhas. Mas o mais importante é a raiz. E a raiz está lá. Prosperidade da família é a raiz. Fundamento é Deus, é pegar a vontade perfeita e imutável de Deus. E é você, casal, ser a raiz. Existe um processo na biologia, na ciência da árvore, que é muito interessante, que chama-se células de xilema. É muito importante. Você pode pegar uma árvore frutífera, você pode colocar ela do lado do esgoto. Ali. A raiz vai filtrar e vai deixar só os nutrientes saudáveis passar, e quando chegar no fruto, você pode comer o fruto. Isso é ser pai. Isso é ser mãe. E quando o fruto precisa, ele vai pegando da célula de baixo até tirar da raiz. A raiz sempre vai estar alimentando o fruto. Sempre vai estar alimentando, mas a raiz está ali escondida. Escondida, debaixo da terra. E está sempre buscando uma forma de alimentar lá em cima, o fruto maior, a beleza maior, o tesouro maior, a grandeza maior, que são os nossos filhos, que é a nossa herança, que é o nosso legado. Sabe, queridos, quando nós, como pais, entendemos isso, como vocês que vão começar uma família entenderem isso, vão ter filhos entenderem isso, sabe, nenhum sacrifício vai ser bastante, não. Sacrifícios serão agradáveis, porque é de uma forma intencional. Quando nós entramos numa família, nós precisamos ter essa graça de Deus, de uma forma fantástica. O que eu nunca posso fazer numa família, né? Provérbios capítulo 29, 15, diz que a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Ou seja, você não pode deixar o teu filho viver com os padrões da sociedade.
tem que viver com os teus padrões. Quando nós convidamos vocês a implantarem os padrões bíblicos dentro de cada casa, é porque nós reconhecemos só em Deus essa plenitude de honra pai e mãe, honrar os velhos, respeitar os próximos, respeitar as autoridades, não pegar o que é seu e desenvolver em tudo aquilo que Deus tem colocado de habilidades em vocês. Então, quando nós falamos para a família, que as famílias devem sempre olhar para a boa palavra de Deus, é porque aqui está a vida, aqui está o padrão. Então, quando você, pai, orar, permita o teu filho enxergar você fazendo isso. Quando você estiver lendo a Bíblia, permita o teu filho fazer isso. Eu fiz isso há muito tempo, mas vou contar, essa experiência não é minha, é da pastora, nós em retiros de ministrações, e de repente eu procurava a pastora, ela estava lá estudando, e a Sarinha pequenininha, apesar que a Sara não cresceu nunca, né, mas pequenininha, e estava ali no colo da pastora, a pastora preparando a mensagem, a Sarinha ali do lado, né, do jeito Sarinha de ser pequena. Mas ela não deixava, ela permitia que a Sara visse, num retiro, ali, ela estudando a boa palavra de Deus. A minha esposa pegava os meus filhos e separava eles tempo para eles lerem, tempo para eles estudarem. Eles aprenderam a ler com o pai. Ler livros, focar, ter fome, sede. Permita o teu filho ver isso. Ah, mas eu não tenho, não gosto. Se você não gosta, você não vai produzir um leitor. Se você não gosta, você não vai produzir um homem de Deus. Se você não gosta, você não vai produzir uma grande mulher. Você precisa quebrar as estatísticas. Eu não sei quem colocou na sua vida, na sua mente, que você não pode ou não gosta. Mas quebra essa estatística. Quando nós trabalhamos com casais, nós ficamos assim, a crise dos 7 anos. Por que crise dos 7 anos? Porque não aprenderam a conviver, não sabiam onde estavam indo, não sabiam os preços que tinham que pagar. É muito necessário, querido, ter essa percepção geral. Os jovens ter essa percepção. Vocês querem namorar, querem casar. Aprendam isso. Saibam o caminho da prosperidade. Porque não ouve, né? Muita gente ouve aqueles contos de princesa que só acontece e vem príncipe encantado. Não existe isso. Os meus filhos ensinei a orar assim, os homens. Fala assim, ó, orem pelas bonitas, pelas feias se der tempo. Nunca ore pelo aquilo que você não quer. Isso não estava falando apenas de feição. Porque uma pessoa não é bonita apenas pela face, mas são as atitudes. São os compromissos. É o que ela representa na sociedade. Tem mulheres lindas que são horríveis. Tem mulheres que não são tão lindas porque elas acham isso, porque todo ser é lindo, que são as maiores preeminências dessa humanidade. Tem uma beleza extraordinária aqui, não precisa olhar a face delas, porque elas irradiam. Sabe, queridos, e a minha filha ensinei assim, ó, aprenda tudo, ganhe dinheiro, saiba tudo psicologicamente, saiba tudo, né? Aí você pode escolher qualquer banguela. Ela não escolheu banguela, mas ela sabe se um dia ela precisar, porque eu ensinei isso para ela. É uma mulher forte. Dos 3, ela é mais forte. Então, eu sabia e sei o que eu produzi. Hoje eu tenho uma grande família. E vamos deixar um legado extraordinário, não somente para Curitiba, mas aonde eles colocarem a planta dos pés. Famílias que prosperam. Famílias que prosperam. Trabalhe em silêncio. Deixe que o teu sucesso faça barulho. Deixe que os teus filhos façam barulho. Deixe que eles contemplem, né, o trabalho dos teus joelhos no chão. Trabalho das tuas mãos. Não tem como nós precisarmos de mais tempo para nós chegarmos aonde, né? Cheguei acho que só na segunda linha aqui do que eu queria falar para vocês. Mas a gente precisa ensinar as crianças para não punir o adulto. E não punir não é lançar na cadeia, mas é não punir com uma escolha errada, com um casamento errado, com a percepção errada da vida. Inteligência emocional se constrói. Se aprende, é inteligência. Se aprende. Gálatas 5, como foi citado hoje de manhã.
é a maior inteligência. Tudo converge em Deus e na cruz do Calvário, queridos. Tudo. Tudo. E nós estamos aqui nessa noite para quebrar estatísticas. Eu quero cantar uma canção com vocês. Eu quero orar sobre isso. Que Deus nos permita construir esta família. Você coloca em pé. E aqueles que não têm essa família, você deve pegar esses princípios. Deus restaura os nossos lares. Talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez ninguém tenha tido a coragem de falar isso para você. Mas nós, como igreja madura, nós queremos deixar isto contigo. Ah, não está tão bem? Retorna. Não consigo? Peça ajuda, nós estamos aqui. E quando o teu filho chorar, chore com ele. Assim você ensina o teu filho a ter inteligência emocional. Quando teu filho se decepcionar, fique com ele, do lado dele, na decepção. Quando ele se alegrar, se alegra com ele. Mas nunca, jamais, perca a presença dele do teu lado. Saia com a tua namorada. Ontem eu saí com a minha namorada. Ela comeu uma pizza, eu comi uma salada. Falei, Deus, como eu mudei. Né? Como eu mudei. Eu comi uma salada de atum, gente. E ela comeu uma pizza do meu lado. E eu não peguei nenhum pedacinho. Porque a convivência é boa.